Olá pessoal, estamos de volta e agora capítulo 17 do Gênesis. Vamos prosseguindo, continua com Abrão, que logo será Abraão. Diz assim: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, veja quantos anos já se passou de um capítulo a outro. 86 e agora 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abrão é pai exaltado e Abraão é pai de muitos povos, ok? Porque por pai de multidão de nações ou povos te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. Um homem com 100 anos, praticamente 99 anos. E de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por conceito perpétuo. Veja bem, perpétuo, não tem fim. Para te ser a ti por Deus e a tua semente após ou depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. Paulo falou sobre isso, que quando Deus se apresenta a Abraão ou Abrão, ele ainda não era circuncidado, quando ele está tratando dessa questão da lei, pois alguns apóstolos achavam, ou algum segmento da igreja achava que os cristãos deveriam se circuncidar. Então Paulo rebate usando justamente esse argumento. Não, Deus fala a Abraão antes da circuncisão. Então a circuncisão não pode ser uma coisa tão importante, tão especial. É apenas uma marca judaica. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Os árabes muçulmanos também se circuncidam ou circuncidam os seus filhos, ok? Os filhos de Ismael. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente, mas que habitar entre vós. Você vê, e o comprado por dinheiro, todo escravo. Então a escravidão era algo legal, certo? Mesmo a religião máxima que pregava o bem, que pregava a justiça,
do Deus eterno dos céus, Criador de todas as coisas, não procurou abolir a escravidão nessa época. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Veja que o dinheiro não é pecado. Está entendendo? E estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. Então o conserto estava na carne onde? Que região? No pênis. Veja que interessante. Logo no pênis. E sabe-se com toda certeza que esse era o órgão, um órgão cultuado e festejado na antiguidade, pois simbolizava a fertilidade, entre outras coisas. E Deus, o que é que Deus faz? Ele toma isso de empréstimo, cara, e ressignifica, certo? Até hoje no Japão existe uma festividade, uma comemoração, todo ano em que se carrega um pênis, uma estátua, uma réplica de um pênis de ser humano, é claro, e faz o desfile pelas ruas. Você vê que no Butão, um país budista, isto também é celebrado e muitas vezes se coloca até como pintura nas portas das casas. É algo que está caindo em desuso, provavelmente, com toda certeza, por causa dessa influência do Ocidente, mas que ainda existe no Butão. Você vai encontrar alguns lugares onde existe lá a representação, certo? Seja lá em madeira ou em pedra, do pênis humano. E onde está o conserto de Deus para o povo hebreu? Onde está essa marca? Onde foi escolhido para se marcar? Hein? Vamos ler de novo. Com efeito, será circuncidado em tua casa. Já passou o carro de som? O trio elétrico. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. E estará o meu conserto na vossa carne, no pinto. Certo? Por conserto perpétuo, cara. Veja que coisa interessante, velho. E o macho, cara, o macho com prepúcio, a pele que cobre a cabeça, popularmente chamado a glande do pênis, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu conserto. Que coisa interessante, cara. Disse Deus mais a Abrão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Mas Sara será o seu nome. Que significa, cara, princesa, uma princesa de 90 anos. Mas será princesa. Qual é a tua princesa? Quem é a tua princesa, cara? Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, ele se prostrou e riu-se. E disse no seu coração, ele pensou, apenas pensou, cara, ele não falou uma palavra, ele riu, mas pensou no coração, ele meditou, ele matutou, disse, não é um homem de 100 anos, há de nascer um filho. Ele tinha 99, aumentou mais um.
e conceberá Sara na idade de 90 anos. Não sei não, eu acho que Deus tá caducando já. Ele deve ter pensado no seu coração, porque esse era o diálogo com a divindade, poxa, um diálogo de amigo, não de um carrasco, não de um feitor para com aquele que lhe oprime ou que castiga, cara. Era como se fosse um diálogo de igual para igual, embora houvesse muito respeito à pessoa de Deus. Mas era uma conversa como se fosse uma conversa entre amigos, entre irmãos. E disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Olha, Deus havia acabado de dizer que daria filho a partir de Sara. Ou, melhor, que daria nações e povos a partir da sua princesa. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, cara, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, veja bem, quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Cara, o que significa isso? Abraão estava preocupado com o seu filho. Se eu tiver um filho com Sara, está tudo acabado para Ismael. Ele estava preocupado. Porque o herdeiro sempre é o filho da esposa oficial. E ele já tinha se afeiçoado a Ismael. E ele tinha essa preocupação no seu coração. Mas Deus diz que quanto a Ismael também tenho te ouvido. Eis que eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Que coisa gloriosa, grandiosa. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado. No ano seguinte, viu? No ano seguinte. E acabou de falar ele. E subiu Deus de Abraão. Então, a Bíblia diz, ninguém jamais viu a Deus, porque ninguém pode ver a Deus e morte. Aqui temos um homem dialogando com Deus. Esse é a presença do Cristo antes da sua encarnação. Então tomou Abrão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Eita, que operação grandiosa! No mesmo dia, Abraão gritou, vamos ali, cara, todos vocês, mostra o pinto aí, vamos fazer aqui uma pequena incisão, uma pequena cirurgia. E aí, vamos cortar aí esse prepúcio. E no mesmo dia, e olha que na guerra, só ali havia 318 dos nascidos em casa naquela época. Imagine quantos homens agora estavam aí nessa operação para fazer o que Deus mandou. No mesmo dia, quando Deus manda, faça no mesmo dia. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio, e ele também passou pela navalha.
Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Por isso que também os árabes também praticam a circuncisão. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Certo? Circuncidado com ele. Ok? Então não mande os outros fazer aquilo que você não quer fazer, aquilo que você não faz. Ou seja, pregue e pratique. Ok? Pregue e pratique. Porque tem um ditado aí em espanhol que diz: predica e não pratica. Ou seja, prega, mas não faz o que prega. E existe muita gente assim. Precisamos aprender com Abraão. Precisamos aprender com Abraão também essa prática da conversa de Deus, conversar com Deus como um amigo, mas reconhecendo como o Senhor, é claro. Mas conversar num bate-papo como um amigo, e não ver Deus como um carrasco, com chicote, com látego na mão, pronto a aplicar nas nossas costas, nos nossos lombos. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Deus abençoe.